O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio, e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. E já que falamos de relações, diálogos com humanos no primeiro episódio com a Carolina Nalon, nesta conversa com a Carla Zorzanelli, que traz a suavidade do aroma da floresta, a conversa é sobre relações com os não humanos, interconexão e interrelação com os outros seres, provocando a prática e aos olhares mais integrativos com a natureza, a nossa própria e a que nos cerca. Vamos para o EP Revisitando o Selvagem na Terapia Florestal e conhecer a virada de chave da Carla Zorzanelli e conferir este bate-papo, que é também convite a você à construção do nosso ecofuturo. Quem vem? OrganaCast, Comunicação e Natureza, num play. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OrganaCast. Meu nome é Ana Celina. O OrganaCast é um projeto da Organa Conteúdo Responsável, que é uma iniciativa minha, onde eu trago, a questão, o universo da comunicação com os pilares da natureza, espiritualidade, humanismo. E bora lá, então, hoje a gente vai ter uma conversa super bacana. E eu particularmente sou apaixonada pelo tema, que é a questão de vivências na floresta, né? A nossa conexão com a natureza. E a gente vai conversar hoje com a Carla Zorzanelli, e o que eu vou falar dela é que ela é a primeira guia de terapia florestal do Brasil. Olha que bacana. Então ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, do conhecimento dela em torno desse tema. E vamos lá, vou chamar ela para ela se apresentar. Carla, quem é Carla, né? O que ela faz e qual a sua conexão aí com o tema. Bem-vinda, Carla. Um prazer te receber. Oi, Celina, que prazerzão estar aqui no OrganaCast, né? Muito, muito delicioso estar aqui e apoiar, né, esse tipo de projetos que são tão incríveis, que unem pessoas tão maravilhosas. E você já começou perguntando, assim, coisas difíceis, né? Quem é Carla? Eu tô, assim, em constante descobrimento, assim, de quem eu sou, né? Mas uma coisa que para mim está muito forte é esse lugar de entender que estamos todos nessa terra, de alguma maneira, coabitando essa terra juntos, né? Eu posso contar até um pouquinho da minha história, assim, antigamente eu cresci no Rio de Janeiro, né? Uma cidade gigante, para quem conhece o Rio. Então eu sempre fui muito urbana, né? Muito antropomórfica, e, né, muito com esse foco, assim, sempre de tudo roda em torno dos humanos, né? Dos seres humanos. E aí eu fui fazer um mestrado fora, onde eu fui desafiada a expandir essa forma, né, de olhar a vida. E aí passei por um processo transformacional muito grande, assim, e comecei a ver que, na verdade, nós humanos somos só um dos seres que habitam esse planeta, né? E que existem muitos outros que a gente, no nosso dia a dia, não enxerga ou não, né, não está em contato com eles, não considera como sendo parceiros de viagem dentro desse planeta.
E aí, quando eu expandi essa minha forma de olhar, né, o mundo e enxergar que estamos aqui compartilhando esse espaço, tudo mudou para mim, né? Eu comecei a realmente a me conectar, né, com esses não humanos, e foi assim que os não humanos que eu digo assim, né, os outros seres, né, tipo as plantas, os animais, né, os rios, os fungos e todos esses outros seres, eu comecei a me abrir para outras possibilidades de estar no mundo, e uma delas é a terapia florestal, que eu fui me tornar a guia, né, de terapia florestal, e isso, assim, mudou minha vida completamente, assim, de como habitar esse planeta. Então, esse é um pouquinho. E hoje em dia, assim, além de guia de terapia florestal, eu sou cofundadora da EcoUni, né, da Eco Universidade, e aí dou cursos também, além de experiências, né, práticas, eu dou cursos em diversos temas, como rewilding, como ecologia profunda, processos que conectam o inconsciente à natureza, fenomenologia, enfim, entre muitos outros temas relacionados à sustentabilidade e regeneração. Incrível. É muito bonita a história, né? Você levou um beliscão, assim, do planeta, né? Vem cá, humana. Eu acho que é isso, a gente acaba vivendo no dia a dia, assim, uma vida mais automática e não para pensar nisso, até porque, querendo ou não, nós habitamos cidades, né? Então, a gente, de alguma maneira, a gente foi, como espécie, a gente foi se afastando, né, de lugares naturais, de viver totalmente imersos em lugares naturais. Então, fica muito mais difícil, né, da gente ter essa visão, né, de mundo, já que a gente praticamente está sempre só se conectando com humanos, né, no nosso dia a dia. Exato. E não, muito legal você trazer sobre, né, assim, os não humanos, né? A gente esquece muitas vezes, né, que, enfim, estamos aí entrelaçados na teia da vida, e essa teia da vida, ela é apoiada, né, como esses outros seres também que você falou, né? As montanhas, os rios, enfim, né? Não necessariamente só a fauna e a flora, né? É, tem muita coisa bacana. Então, acho que para a gente contextualizar, fala um pouquinho para a gente, assim, eu acho que, né, até da origem da prática da terapia florestal, mas, né, nesse contexto do Shirin-yoku, né, questão lá do Japão que começou, é isso mesmo? Como é que é esse contexto internacional em relação a isso? Sim, então eu vou focar um pouco no Shirin-yoku e na terapia florestal, aí no final a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses outros vários termos novos que eu trouxe aqui, que muita gente não deve conhecer, aí posso contar um pouquinho mais, pode ser? Fechou, vamos lá. Então, a terapia florestal, ela é uma prática que foi inspirada pelo Shirin-yoku. E Shirin-yoku em japonês significa banho de floresta, literalmente. E surgiu na década de 80 porque houve um declínio muito grande na saúde da população. Então, os governantes preocupados, eles começaram a investir em diversas pesquisas para tentar entender como que a saúde da população podia melhorar, como que as pessoas podiam aumentar, né, a qualidade na saúde física e mental. E aí eles investiram em diversas pesquisas e uma delas era o que acontece quando a gente coloca seres humanos imersos em lugares naturais. E aí eles descobriram, claro, a gente já tinha essa sensação de bem-estar, né? Por estar numa floresta, por estar numa praia, num jardim. Só que existia, assim, não tinha muita evidência do porquê, né, que isso acontecia. E aí eles descobriram numa dessas pesquisas que as árvores elas liberam componentes químicos que são chamados de fitoncidas, que são componentes químicos que eles usam para, de alguma maneira, se defender quando eles estão sendo atacados. É uma forma também de comunicação entre as árvores, né? Então, eles liberam esses componentes químicos que a gente não pode ver a olho nu, mas que eles descobriram que são componentes químicos que são extremamente benéficos para a saúde humana. Então, o que acontece, né? Esses fitoncidas, eles de alguma maneira eles têm um impacto direto no nosso sistema imunológico. Eles fazem com que as células NK, que são células como se fossem de linha de frente da nossa imunidade, elas possam ficar muito mais fortalecidas, né? E possam aumentar a nossa capacidade imunológica do corpo.
E com isso a gente tem uma condição melhor de, inclusive, prevenir doenças, mas que já existe, né? Foram feitos muitos testes e tal, que tem um impacto imediato, assim, a gente já começa a sentir, por exemplo, um equilíbrio na nossa pressão arterial, quando a gente está numa floresta, quando a gente está cercado de árvores, quando a gente está na praia, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente sente muito, né? Qualquer pessoa que está meio assim, meio mal, meio down, vai para a praia, dá um mergulho no mar, se sente renovado. Então, é um pouco isso, assim. Claro, os fitoncidas, eles estão conectados às plantas e às árvores, mas que foi o que foi descoberto, né, na década de 80, mas desde a década de 80 para frente, muitos outros estudos foram feitos em outras situações, em lugares naturais, com diversos elementos, e foi assim uma extensa pesquisa de diversas maneiras já foram feitas, descobrindo o quanto que estar em lugares naturais, de alguma maneira, impacta a nossa saúde, não só física, como no caso dos fitoncidas, mas também mental, né, e emocional. E, enfim, o Shirin-yoku no Japão virou política pública, então isso é algo que é indicado, né? Na época foi indicado bastante pelo governo do Japão para que, né, isso tivesse um impacto na saúde da população. E a terapia florestal, ela foi, assim, do Shirin-yoku saíram várias atividades na natureza, né, que foram inspiradas pelo Shirin-yoku, e uma delas foi a terapia florestal, que ela foi desenvolvida por uma organização internacional chamada ANFT, Association of Nature and Forest Therapy, e eles treinam guias de terapia florestal pelo mundo inteiro, assim, em mais de, sei lá, 60 países, e já treinou muitos milhares de guias. E o que é interessante hoje em dia é que a terapia florestal ela está sendo recomendada, prescrita por médicos atualmente em diversos países, como nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, como uma forma de prevenção e inclusive de cura mesmo, né? De estar na natureza ao invés de tomar um monte de remédio. Então, isso Olha é que só o incrível. iniciozinho. Sim, isso é muito incrível, né? A gente vê despontar e emergir oportunidades como essa, né? De realmente a gente ter a natureza como cura, né? Que eu acredito que ela de fato é. E, Carla, nisso que você trouxe, essas prescrições, elas, qual que é a faixa etária? É para desde criança até, né, melhor idade, vamos dizer assim, e dentro desse contexto, se você puder pontuar alguns estudos, né? Assim, eu acho que até o universo dos estudos que vem sendo feitos, realizados no mundo, né? As pesquisas, e que eu acredito que sejam assim de um grande incentivador, né, e motivador para a área da saúde, né, os próprios médicos se inspirarem, né? Enfim, eles, né, acredito que eles tenham, né, queiram ter alguma base científica, vamos dizer assim, para poder também confiar, né, e partir para essas prescrições. Então, se puder trazer se tiver alguma questão, né, interessante, pontuada desses estudos no geral, e onde eles vêm sendo mais feitos, e se serve para todas as faixas etárias. Sim, sim. Bom, a natureza em si, ela é para todos, né? A maneira como a gente vai estar na natureza é que varia, né? O formato, né? A metodologia que é usada, mas, na verdade, a natureza é para todos e faz bem para todos. É, mas, no caso dos estudos científicos, existem vários, assim, começou muito fortemente no Japão, que ainda é o líder principal, porque começou lá. Então, existem diversas pessoas fazendo estudos por lá, mas também a gente já vê vários estudos nos Estados Unidos, na Europa, com diferentes grupos de diferentes idades, inclusive não só olhando o bem-estar em geral, mas estudos específicos também da saúde física, da saúde mental, de cura de doenças, né? Então, existe um interesse muito grande atualmente por descobrir, né, o quão extensa quão extenso é esse impacto, né, na nossa saúde. Para citar algumas coisas, por exemplo, a gente vê o impacto no nosso sistema nervoso, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em parasimpático e simpático.
E antigamente, quando a gente vivia basicamente no meio da floresta, né, no meio de lugares naturais o tempo todo, os nossos antepassados, a gente vivia sempre com, né, a gente podia a qualquer momento ser, sei lá, comido por um leão, uma onça, né? Então, o nosso sistema simpático, ele era ativado nesses momentos de que a gente estava em perigo. Então, por exemplo, se uma onça começa a correr atrás de mim, o meu sistema simpático é o que faz com que eu consiga, tipo, ou correr, ou, tipo, me esconder, sabe? Ou fazer alguma coisa a respeito. Então, o nosso coração, ele acelera, né? O nosso corpo, ele se prepara para lutar ou para fugir. E o nosso parasimpático é o lugar do nosso sistema nervoso que é quando a gente não está em momentos de perigo, a gente descansa. Então, é quando a gente faz a digestão, quando a gente dorme, quando a gente está relaxado, quando a gente está se recompondo, é o momento que nosso corpo está se recompondo. Acontece que nos nossos dias atuais a gente não tem mais a onça, né? A não ser que você more no meio do mato ou, né, na África que tem, sei lá, leões, leopardos, etc. Mas é muito mais difícil a gente se encontrar com situações assim. Só que a nossa vida atual, moderna, ela faz com que a gente fique interessantemente, né? E até de uma maneira que traz dano para o nosso sistema, a gente fica com o sistema simpático ativado constantemente, praticamente. Por quê? Apesar de não ter o leão, de não ter a onça, a gente está o tempo todo preocupado, a gente sempre recebe informações difíceis, a gente está com medo da pandemia, está com medo da nossa segurança, está sempre tenso, esperando informações, está no computador, né, tem que entregar aquela coisa, então está sempre nesse lugar meio de preparação, luta e tensão. Então, por causa disso, tem pouco espaço para o nosso sistema nervoso descansar. Então, é uma coisa que pesquisas já mostram hoje em dia é que quando a gente faz esse movimento, por exemplo, de estar conscientemente em lugares naturais, como, por exemplo, fazendo uma terapia florestal, a gente consegue ativar o sistema nervoso parasimpático, ou seja, a gente entra num modo de relaxamento e de conexão com a natureza, da sintonia da natureza, e o nosso corpo entra nesse lugar de se restaurar, né? Então, por isso que a gente sente que dos impactos é a diminuição no estresse quando você faz uma terapia florestal, por exemplo. Isso é uma das coisas. E para quem está se perguntando, né, o que é terapia florestal, porque a gente não falou muito, né, sobre isso. A terapia florestal, ela é uma prática na natureza que é diferente de quando a gente vai acampar, quando a gente vai subir uma trilha, quando a gente vai, né, fazer rapel. Não tem um objetivo de chegar em algum lugar, né, um destino, né? E também não é diferente de estar na natureza como lazer, assim, de ler um livro ou de estar com amigos conversando. Essas coisas todas são maravilhosas, mas o convite da terapia florestal é que a gente vá para a natureza, desacelerar. Então, tudo que a gente faz na terapia florestal é de um lugar muito mais devagar do que a gente faria na nossa vida normal, no nosso cotidiano. E durante, né? E aí, a terapia florestal, ela pode ser entre, sei lá, 1h30, 3 horas, depende de quem vai guiar a experiência e aonde vai ser. E aí, durante toda essa experiência, a gente faz uma leve caminhada que não ultrapassa meio quilômetro durante todo esse tempo. E é feito convites sensoriais, onde a gente vai ativar os nossos sentidos e estar muito mais conscientemente e plenamente na floresta. E quando eu falo floresta, pode ser parque, pode ser praia, pode ser qualquer lugar na natureza, na verdade, um jardim, um quintal. Parques urbanos, né? A gente quando você fala floresta, né, vem assim as áreas protegidas, né? Alguma coisa que possa ser mais selvagem, robusta, né? Vamos dizer assim. Mas assim, às vezes uma praça, né? Que você se sinta bem, que tem ali algumas árvores, flores, né? Aquele só de você realmente olhar para às vezes até alguns canteiros, né? Que por sorte algumas regiões em cidades possam ter, já te traz um lugar, assim, eu acho que mais ao encontro aí do parasimpático, como você falou. Sim, sim.
Ô, Carla, isso conecta com uma questão que gostaria que você trouxesse para a gente, que é assim, então, né, pelo que você já comentou desde o início, né, tem um benefício para a saúde física, né, mesmo, além, né, de mental e emocional, e, e esse, assim, como é que é assim, queria que você falasse um pouquinho desse gancho, né, dos benefícios da saúde com essa questão da conexão com a natureza, né, que é algo Uhum. que você já citou, mas eu acho que é algo muito significativo para que, Sim. de repente, isso aconteça. Sim, sim. É, na verdade, os benefícios físicos, mentais e emocionais, eles são infinitos. Eu só citei um dos estudos, mas tem vários outros estudos, né, que a gente precisaria de muito tempo para falar. Mas uma coisa, que bom que você trouxe isso, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente tende como sociedade antropomórfica é de sempre ir para a natureza como buscando algo para nós e só, né? Um benefício para nós e só. E a natureza está aí, né, mostrando que ela realmente pode trazer vários benefícios para a gente. Mas eu acho que um convite que a terapia florestal faz é de como que a gente pode estar na natureza, recebendo esse benefício que a natureza tem para nos trazer, mas que não só para por aí essa relação, né, de só receber, né? Como que a gente, de alguma maneira, restaura esse lugar de estar na natureza, de um lugar de reciprocidade, de um lugar de entender que existem outros seres ali, naquele lugar que a gente está, né? Sejam árvores, sejam, né, a grama, seja os diferentes animais, insetos que estão ali. Como que a gente volta a olhar para eles de um outro lugar e volta a se conectar e se relacionar com eles como os nossos antepassados faziam de uma maneira muito natural. Então, tem esse desejo e essa intenção também, né, de restaurar, de relembrar esse lugar de reciprocidade com os outros seres e não só um lugar de exploração, né, de que a gente só recebe. E essa sua fala me traz, eu acho que a gente podia abordar um pouquinho, o que que você acha desses conceitos que eu também fico assim super curiosa para saber mais e tendo a oportunidade de vivenciar, né? Que é o rewilding, essa questão também que eu acho que entra no universo, né? É uma referência aí da fenomenologia que você pode trazer para a gente. O que que você Uhum. acha? Tá nesse contexto, né? Sim, com certeza, tá? Assim, são nomes diferentes, aí que eu sinto que tem objetivos parecidos, né? Então, por exemplo, a fenomenologia ela vem como um convite para que a gente repense a forma como a gente faz ciência. Então, né, desde a Revolução Científica, a gente começa a olhar para todos os seres como objetos e começa a estudar eles como se eles fossem objetos. Então, por exemplo, o sapo, para a gente entender o que é a vida e como a vida funciona, a gente vai dissecar o sapo. E para dissecar o sapo, a gente precisa matar o sapo. E aí é um pouco contraditório. Como você vai estudar sobre a vida daquele ser se ele está morto, né? Quando você está estudando. E aí a gente vai cortar o sapo em diferentes partes e analisar essas diferentes partes como se fosse um objeto, alguma coisa morta, né? Então, o convite da fenomenologia é como que a gente volta a olhar o fenômeno como um sujeito e não como um objeto. E entrar em relação com ele, observando como que ele está constantemente se tornando, constantemente sendo, e não como se fosse uma coisa estática, né? Porque isso é uma coisa, né, que uma das verdades da vida, uma dos convites da vida é que existe essa impermanência, né, na vida. Além da morte, essa é uma das únicas certezas que a gente tem, que a gente está constantemente mudando. Assim como acontece com a gente, acontece com o sapo também. Então, como que a gente fica em relação com uma planta, olhando para ela cientificamente, existem várias metodologias de fazer isso, estando com ela e observando como que ela está no mundo em diferentes estações, em diferentes horários, em diferentes momentos, e está ali presente com ela. Então, a fenomenologia é um pouco desse convite. E aí, por exemplo, entrando no rewilding, né? O rewilding, ele é um movimento que surgiu na Europa, porque, enfim, na Europa é onde todas as florestas, não todas, mas muitas florestas já foram devastadas, né? Eles já estão num ponto de que a industrialização e o desenvolvimento já foi tão danoso, né? Tão devastador, que eles têm poucas florestas. Então, começa a surgir um movimento de o que a gente vai fazer com relação a isso, né? Reflorestar é legal, conservar é legal, sim,
mas a gente entende que a conservação ela também pode vir de um princípio de dominação, de como que a gente vai fazer do nosso jeito como ser humano. Então, o rewilding ele vem com um convite para que a gente possa estar na Terra e se relacionar com a Terra, também entendendo que nós não somos os únicos que estão ali naquela terra. E como que a gente pode deixar a natureza, de alguma maneira, se restabelecer, ajudando a natureza, mas também entendendo e respeitando os ciclos dela, né? Os movimentos dela, os diferentes seres que ali habitam, em vez de tentar controlar todo o processo da terra. E aí, assim, inclusive eu dei um curso semana passada sobre isso, né, pela EcoUni, que a gente inclui não só esse rewilding da terra, né, de como que a gente pode restaurar esses sistemas ecológicos, né, de uma maneira em comunhão, né, em conexão com os outros seres, mas também como que a gente traz esse rewilding para nós como seres humanos, né? A gente se desconectou da terra, desconectou da natureza e taxou selvagem como uma coisa ruim, né? O índio como algo atrasado, por exemplo, né? Os indígenas que representam esse selvagem tão lindamente, né? Como que a gente resgata a palavra selvagem da origem dela, né? Que é esse lugar de estar na natureza, né? De acolher que somos natureza também. Então, aí vem esse convite do rewilding social, que é de como que a gente volta a resgatar esse selvagem em nós, esse ser natureza, né, que tem em nós. E aí também entra o rewilding da mente, que aí conecta um pouco com os estudos que eu comentei de inconsciente, de como que a gente faz esse processo também de rewilding da mente, né, de olhar os nossos processos colonizatórios, né, colonizados, né, da nossa mente, do nosso corpo, e resgata, de fato, a nossa essência, quem nós somos, e olha um pouco para o nosso inconsciente como uma forma de resgatar o nosso pleno potencial, assim. Interessante esse rewilding da... Opa! Eu não sei se eu sei falar isso, Carla. Rewilding. Rewilding. É difícil, né? Rewilding. Interessante o rewilding da mente, né? Você me fez, enfim, tem um movimento aí, né, decolonialista e tal, acho que pode ajudar, né? Alguns livros, enfim. Essa questão que você trouxe, não só acho que só para a gente pontuar e fazer uma reflexão em relação a oportunidades, hábitos, né? Essa questão da própria valorização e, por que não, um pertencimento mesmo, né? Com os nossos bens naturais aqui, né? Nós brasileiros, por exemplo, diante dessas florestas maravilhosas que a gente tem. Quando você comenta da visão que hoje, né, os europeus, aí em específico, têm em relação aos seus remanescentes aí de floresta, né, os fragmentos deles lá que sobraram. Enfim, né, a gente sabe que eles, né, estão aí há vários anos de civilização na nossa frente, então eles já sabem, né, qual é o prejuízo de ter destruído, né, a degradação das florestas e tal. Então, acho que esse é um dos pontos, né, a condição que eles têm, 2, o tamanho do território que eles têm e o histórico deles, o que eles já aprenderam com os erros, vamos resumir assim. E, né, eu vejo gente falar, né, eu acho que eles têm essa valorização maior dessas oportunidades de estar na floresta, de cuidar, coisa que eu já vi gente comentando que nós brasileiros não temos, né? Você atribui isso assim ao que é um misto assim de cultura, de realmente de momento, né? A tal da conscientização que a gente vem aí, né? A gente que eu digo, né, do movimento da conservação socioambientalista vem trazendo para despertar essa importância, né? Enfim, relacionada à sobrevivência mesmo. Então, sabe, diante disso, dessa conexão, dessa valorização com as nossas florestas, né, no contexto dos seus estudos, da sua experiência, como que você percebe isso? Faz sentido? Sim, eu sinto essa diferença, assim, Celina. Claro que é muito difícil generalizar, né? Tem pessoas e pessoas em todos os lugares, mas eu sinto sim que, de alguma maneira, os europeus atualmente
eles tendem a estar e valorizar mais os ambientes naturais do que nós aqui no Brasil. E claro, aqui no Brasil a gente vê, né, os povos originários que nunca deixaram, né, nunca se desconectaram, sempre estiveram em comunhão, em conexão com os seres não humanos. E, né, e que bom, né, que eles estão nos relembrando isso agora, que a gente começa a olhar para isso de novo e estar mais aberto para isso, né? Acho que a pandemia, bom, antes de falar da pandemia, eu sinto que tem esse lugar do Brasil, e aí são teorias minhas, né? Eu não sei, assim, não fiz nenhum estudo e tal, mas eu sinto que ainda tem um desejo muito forte de nós brasileiros assim, de valorizar as cidades, como se viver em cidades ainda é o que mostra o que é sucesso, né? Então, ter o carro, ter a casa de concreto, de cimento, né? Ainda é o sinônimo de sucesso para muitos de nós brasileiros, assim. Então, quanto mais, né? E tem essa associação com fazendeiros, pessoas que moram e vivem, né? Moram fora da cidade, né? Que trabalham com a cidade, um olhar um pouco de menosprezar e de inferioridade para essas pessoas, como se quem trabalhasse com a terra e de alguma maneira botasse alimento na nossa mesa, né? Porque a comida ela não nasce no supermercado, né? Que mesmo assim a gente olha para eles de um lugar de superioridade, como se eu conquistei o sucesso porque eu estou na cidade, você, coitado, tá na fazenda, né? Ainda. E isso se reflete, inclusive, na forma de vida, né, das pessoas. Realmente, as pessoas que moram, né, que vivem, né, o pequeno agricultor, ele ainda passa dificuldade, ele ainda tem dificuldade, né, para pagar as contas, para comer. Ele ainda não é valorizado pelo trabalho tão maravilhoso que ele faz de dar comida para a gente, por exemplo, né? Mas eu sinto que a pandemia deu uma chacoalhada aí, né? Não é à toa que tanta gente fugiu da cidade grande e foi em busca de mais espaço, de poder respirar, de poder estar na natureza, de poder, assim, pessoas que podem, né, começaram a fazer movimentos de comprar terra, de se juntar em comunidades, né, de fazer esse movimento maior, que ainda é pequeno, mas que é maior do que era anteriormente, né? Então, existe alguma coisa aí que mexeu dentro, que fez a gente olhar para a natureza de um lugar de caraca, como faz falta quando a gente não pode sair, quando a gente está preso dentro de uma caixa de cimento na cidade. E com isso, assim, concomitantemente, graças, né, aos maravilhosos povos originários, a gente tem a quem olhar, né? E a quem, tipo, aprender com, a quem, tipo, a gente possa nos inspirar, possa se inspirar para poder relembrar esse lugar de conexão com a Terra, né? Então, eu sinto que tem um boom agora com pessoas como Ailton Krenak, que maravilhosamente nos traz sabedorias que a gente precisa tanto resgatar, né? A sabedoria ocidental nos levou para muitos buracos e está nos levando para buracos ainda mais profundos, né? Então, é tempo de ampliar as possibilidades, né? Ampliar as sabedorias, né? Expandir as nossas formas diversas de olhar o mundo para que outras visões de mundo possam enriquecer a nossa forma de estar no mundo como um todo, né? Então, eu sinto que é uma grande oportunidade para a nossa sociedade como um todo, né? Todo mundo no planeta, mas também nós brasileiros de incorporarmos essa raiz indígena e preta, né? Também, nós também temos influências aí de matrizes africanas, também povos que têm uma conexão com a terra e com a natureza também maravilhosa, né? A gente costuma só olhar para o lado indígena, mas também das matrizes africanas, isso é muito forte. Então, por que não, né? Nos enriquecermos dessas diferentes formas de ver o mundo e de estar no mundo. Sem dúvida. Hashtag fica a dica, né? Salve, grande Krenak. Maravilhoso, né? Assim, não me lembro exatamente a frase, mas, né, como ele diz, né? Por onde eu olho, se eu consigo ver natureza, né? E muito bem lembrado, Carla, né? Na sua fala eu também ia dizer que é justo, né? A gente trazer essa relação de vida, né? Esse exemplo de relação de vida mais sustentável, né? Mais amigável, harmoniosa com o meio, né? Com a natureza dos quilombolas, né? Que são essas raízes africanas entre, enfim,
e também, né, dos povos ribeirinhos, enfim, né, comunidades tradicionais que nós temos, que têm realmente os seus saberes é, super ricos, né, em relação a práticas e também a que a gente pode chamar de, não sei se é ciência popular, né, algo assim parecido, em relação a vários usos, né, medicinais, enfim, eles sabem, né, como você disse, a questão da sazonalidade, né, como usar, como estar. Quando você traz também, eu achei legal, eu estava pensando que nós não sabemos reconhecer e nem respeitar, né, essa questão das estações, né, dessas mudanças, né, de que estamos aí em constante mudança, às vezes de nós mesmos, né? Aqui a gente assim acaba que essa não conexão, né, com a natureza, esse distanciamento nosso, a gente acaba que sem perceber a gente se desrespeita, eu vejo, né? Porque é um ritmo, né? Eu sinto profundamente a questão do frio, né? Do inverno, o outono, né? Como mexe. Eu acho que nós mulheres também, até dentro do mês, né? Os nossos famosos ciclos lunares aí, a gente sente, tem um respeito, né? Em relação à disposição, mas que essa vida, como você falou, da cidade atropela tudo, né? Então, não é à toa que estamos aí com índices de estresse, entre outros incômodos físicos e mentais, né? Sim, com certeza. Nossa, isso é muito interessante que você falou, porque é isso, assim, a gente entra num modo de vida, né, capitalista, correria máxima, temos que ganhar, porque a gente precisa pagar as contas, né? Tem esse desafio aí, que é Sim. somos filhos da transição, né? Então a gente ainda precisa pagar a conta, apesar de que a gente também quer construir um mundo diferente, né, para os nossos filhos ou para nós mesmos. Mas com isso, a gente aumenta o ritmo e desconecta total, se dessintoniza total dos ciclos da natureza, né? Que nós somos parte. E eu também percebo que essa forma ocidental, né, de estar no mundo, ela perpassa por uma colonização do nosso corpo também, né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente observa o mundo, está no mundo muito pelo nosso corpo, né? A gente cheira as coisas, coloca coisa na boca, né? Tipo, quer tocar tudo, quer pegar em tudo. E aí, com o tempo, a gente é convidado a focar na mente, né? No racional. O racional é mais importante. Então, a gente começa a se desconectar do nosso corpo. E hoje em dia está menos o nosso corpo, a gente escuta menos o nosso corpo, a gente ativa menos os sentidos, é muito mais de uma maneira inconsciente, né? Quando a gente está comendo alguma coisa, mas não tá plenamente no mundo com o corpo, né? Muito mais com a razão. Quantas vezes eu já não me peguei, por exemplo, sei lá, tomando banho e em vez de estar sentindo a água caindo no meu corpo, eu estou pensando em várias coisas que eu preciso entregar, que eu preciso fazer. Quem não faz isso, né? A gente faz isso o tempo todo, tá sempre na cabeça e não no corpo. E uma coisa também que eu percebo é que também existe esse lugar da colonização do corpo, do que a gente espera, né? Que a sociedade espera do nosso corpo. Então, se na infância a gente começa a perder, né, aos poucos, quando a gente vai crescendo, entra na escola, etc., esse lugar da conexão com os nossos sentidos, na nossa adolescência, por exemplo, é muito forte esse lugar de entender que o nosso corpo não é suficiente, de que o nosso corpo não está ok, da gente, né, da sociedade nos colocar nessa pressão do que deveria ser o nosso corpo, qual o modelo de perfeição, né? Sendo que todos nós somos únicos, todos nós temos corpos diferentes, somos seres diferentes do mundo, né? Então, são muitas nuances, né? Em todos desse papo que a gente está tendo, assim, né? De como a gente está vivendo no mundo. Sim, muito interessante. E assim, inspirada aí na sua fala também, eu vou até abrir um parênteses de um comentário que eu vi um TEDx um dia desses aí, é um professor, se não me engano ele é inglês, eu não me lembro o nome dele, mas enfim, ele é um super ativista sobre repaginar, né, as escolas, e ele trabalha muito com a questão, né, que a criatividade nossa vem sendo
a gente já sabe disso há algum tempo, né? Ela é tolhida, né? E aí, quando você é criança, você tem essa questão, como você falou, né? Do brincar, vamos dizer assim, da expansão, essa relação mais do corpo consciente, né? Que a criança precisa daquilo para se desenvolver. E, né, principalmente aí através dos sentidos, e que tem relação com o que a gente vai ser também num futuro breve, né, em relação à autoconfiança, aprendizagem, equilíbrio. E aí, quando você entra na escola, você... Aí ele falou que a gente, quando, né, vai passando o tempo, a gente vai entrando na escola, e aí a gente vai sendo trabalhado só né, daí da cintura para cima, não sei o quê, aí chega numa fase que é só do pescoço para cima. E eu acho que tem a ver, Exatamente. Uhum. não é? E é muito louco. Aí, assim, eu acho que tem relação com isso que você falou, né? Porque essa questão realmente da gente estar presente, quando a gente fala até, né, da atenção plena, né, do mindfulness, que eu acho que tem também a ver quando a gente está disposto a se conectar com a natureza, né? Que a gente está num ambiente natural. A gente precisa disso, né? De estar presente, que é você estar ligado nesses sentidos. E aí, enfim, para fechar aqui esse parênteses, aí quando a gente está aí no mercado, né, de trabalho, para você fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Nossa, a criatividade é tida como, né, tal, a flexibilidade, a adaptabilidade, coisas que não são tolhidas, né? Logo que a gente começa na vida escolar, vamos dizer assim. Então, acho que, enfim, como você falou, é uma questão de muitas nuances, né? Sim, sim, pois é. E aí, nas empresas, muitas vezes ninguém sabe porque as pessoas estão perdendo a criatividade, né? É porque a criatividade ela não surge do racional, né? Ela surge de outros lugares. Que, enfim, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso, mas tem muito a ver com ativar outros lugares do nosso ser e não só o racional, para que a gente possa se abrir para o fluxo da vida de novo. Mas eu acho que esses são os convites, né? Assim, de como que a gente primeiro retoma esse lugar que aí, falando um pouco da ecologia profunda, né? Que eu não falei antes. A ecologia profunda, Show. ela nos convida primeiro a gente resgatar esse lugar da experiência profunda, que significa como que a gente pode estar mais presente na natureza de maneira consciente, né? Passando mais tempo, não só como tendo lazer e usufruindo, mas como que a gente está plenamente na natureza e de uma maneira mais frequente, para que aos poucos a gente possa relembrar que a gente é natureza, que a gente é parte dessa teia da vida. O outro pilar, né, que é muito forte na ecologia profunda, é o questionamento profundo. Como que a gente começa a trazer esse tipo de pergunta, né, para a mesa, assim, do tipo, de que forma eu posso, como que eu sou colonizado, né? Eu realmente quero fazer esse trabalho que eu estou fazendo, eu realmente quero viver essa vida que eu estou vivendo, tipo, o que que faz a minha vida, o que que faz eu sentir que eu estou trazendo mais vida para a vida, né? Que eu não estou sendo sugada, minha energia não está indo embora, mas como que eu estou sentindo que a vida de fato está fluindo dentro das minhas veias, sabe? Assim, e questionar os nossos hábitos, né? O que que a gente está escolhendo para o nosso dia a dia? Ela só me serve ou ela serve também o impacto que isso traz é positivo ou negativo para as outras pessoas? Para os outros seres que estão aqui coabitando esse planeta com a gente, sabe? Então, começar a se questionar mais e sair do piloto automático. E aí, o terceiro pilar é comprometimento profundo. A partir do momento que você começa a ter uma experiência profunda, o seu paradigma começa a mudar, você começa a perceber que tem algo além desse mundo antropomórfico que a gente vive, né? E aí isso começa a mudar a nossa forma de olhar o mundo, e aí a gente começa a se questionar mais sobre como eu quero estar nesse mundo, como que eu quero construir esse lugar, esse ecofuturo que a gente precisa construir para não, né, sermos exterminados pelas mudanças climáticas, talvez. E aí esse comprometimento profundo, ele sai do lugar das ideias e nos convida a como que a gente pode colocar isso na prática, como que a gente, de fato, pode começar a inserir no nosso dia a dia, seja no nosso âmbito pessoal, relacional ou com os outros seres, né, planetário,
como que a gente consegue colocar essa forma de estar no mundo em prática. Então, isso é só uma pitadinha, né, de ecologia profunda, porque eu poderia falar, tipo, dias sobre ecologia profunda, eu adoro esse tema, mas é esse o convite, assim, que fica da ecologia profunda para a gente, assim. Incrível. E aí o pessoal pode estar se perguntando, né? E a terapia florestal com isso? Mas olha, eu acho que tudo isso que você trouxe, por algumas questões que eu já percebi, né? Já tive contato, eu acho que até também já vendo você falar. Acho que sobre esses questionamentos, talvez essas provocações ou esses pequenos insights, a terapia florestal ela pode contribuir com isso? Ah, sim, com certeza, porque a terapia florestal, ela nos convida a retomar esse lugar, retomar não, mas de estar mais na natureza, e que aí, claro, a gente está se beneficiando, né, fisicamente, emocionalmente, né, mentalmente, mas também ela nos convida a esse lugar de estar conscientemente na natureza, que é esse lugar da ecologia profunda que a gente fala de experiência profunda, né, de aos poucos, talvez, se relembrando, né, de ser que somos natureza e que também que estamos em conexão, inter-relação o tempo todo com os outros seres. Só basta a gente estar abertos, né, para olhar, ouvir de novo. Então, a terapia florestal nos convida a desacelerar e a, de fato, estar plenamente na natureza e em relação com esses outros seres de maneira recíproca, né? E não só de exploração. E é isso, assim, resumidamente. Mas e assim, em relação também ao outro, a esse questionamento como você traz de vida, né? Às vezes assim com as suas próprias relações sociais e, né? Vamos dizer assim, seu propósito. Tem exemplos, algumas vivências e causos de pessoas que você já guiou, né? Na terapia florestal que de repente se depararam com reflexões assim mais profundas, né? Diante de coisas da vida. É muito comum, às vezes, as pessoas virem para uma terapia florestal só querendo dar uma relaxada, e aí, de repente, né, a gente costuma dizer na terapia florestal que eu não sou a terapeuta, que quem é a terapeuta é a floresta, né? Porque parece que a floresta nos convida a olhar para nós mesmos, né? Também. Então, eu vejo muitas pessoas saindo com grandes insights assim da vida, tendo uns cliques assim sobre a natureza, sobre a vida, como estar no mundo, que faz muitas pessoas terem transformações profundas e, inclusive, mudarem hábitos, né, do seu dia a dia, mudarem a forma como fazem escolhas, por esse lugar de relembrar, né, esse lugar na teia da vida, esse lugar de que somos natureza. E Carla, que ótimo, mas eu acho que vamos chegando já encaminhando para o fim da nossa conversa. Como você falou, tem temas interessantíssimos que dá para ficar dias falando, mas nosso tempo é limitado. Eu queria saber de você, né, falar um pouquinho assim das suas projeções assim da prática em diferentes âmbitos no Brasil, é, da terapia florestal, né? E como é que você, enfim, como é que você vê isso acontecendo, né? Como é que você acha que isso tem uma receptividade positiva e recomendar aí para as pessoas, né? Não sei, você trabalha com isso, acho que você pode também deixar o seu convite para quem tiver interesse em vivenciar a terapia florestal. Sim, maravilhoso. A gente está cada vez vendo mais diferentes práticas da natureza agora no Brasil, que é maravilhoso. Eu guio de vez em quando experiências de terapia florestal, presencial ou online. Tenho focado mais online ultimamente por causa da pandemia, mas já comecei a fazer movimentos presenciais. Então, normalmente eu posto essas coisas no meu Instagram, que é Carla_terapia florestal. Também vocês conseguem ver mais informação no meu site www.terapiaflorestal.com. Além disso, eu dou diferentes práticas e cursos
por mim mesma, mas também pela Eco Universidade, né, que eu sou uma das cofundadoras, então você pode acompanhar o que está rolando por lá no nosso Instagram, Eco Universidade. E o que mais? Acho que é isso, assim, agora, assim, uma outra oportunidade também para quem quer virar guia de terapia florestal, tem a NFT, né, que é essa organização que eu me formei por eles dão treinamentos diversos, né? Você consegue se unir, não tem português ainda, mas tem inglês e espanhol, e também dá para virar um guia de terapia florestal, e vai ser ótimo ter mais guias de terapia florestal aqui no Brasil, para que a gente possa expandir essa prática cada vez mais e também estar mais em ambientes naturais com muito mais presença, né? Porque, querendo ou não, Celina, a gente tem tanta floresta maravilhosa, tantos parques maravilhosos, tantas praias maravilhosas, e por que não, né? Estar nesses ambientes de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, ativando os nossos sentidos em relação, né? Em conexão. Nossa, sem dúvida, assim, com muito mais qualidade, né? Eu acho que explorando mesmo esse potencial, né, que existe tanto fora da gente quanto dentro da gente, né? E muito legal. Ai, Carla, que demais. Eu acho super legal. Vamos deixar aqui na descrição, aqui no site da Organa, os canais que a Carla citou, né, dos sites, do Instagram, quem tiver interesse de conhecer. E é isso, eu super agradeço o bate-papo, adorei. E, pessoal, vocês também estão convidados. Também. Desculpa, falei. Oi? Não, eu falei, desculpa, continua, eu te cortei, mas eu ia falar, eu também agradeço, eu adorei a oportunidade de estar aqui, adorei nosso bate-papo, adorei te conhecer mais, Celina, e maravilhoso o convite, realmente muito grata. Ah, que ótimo. E eu também convido o pessoal para deixar, né, nas redes da Organa, da EcoUni, falar com a Carla mesmo, o que eles acharam, né, da terapia florestal, enfim, do nosso bate-papo. E aí, topa fazer, né, uma vivência? E se já teve, né, uma experiência como essas que a gente comentou. Então, é isso. Então, até o próximo OrganaCast. Adorei também. E até a próxima, Carla. Um grande beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar esta prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.